Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de maio de 2021. Roma, um modelo para Napoleão. Parte 1. Napoleão, cuja morte completou 200 anos na quarta-feira 5/5, inspirou-se nas belezas da Roma antiga para construir seu próprio império e também deixou importantes monumentos arquitetônicos, embora nunca tenha visitado a capital italiana. Desde seus anos de formação na França, a história inspirou Napoleão, explica Philippe Massimiliano Munzi, curador da exposição Napoleão e o Mito de Roma, inaugurada no monumental Mercado de Trajano, no coração de Roma. Seus pontos de referência sempre foram os personagens da Roma antiga, os grandes imperadores, mas também os grandes estrategistas e engenheiros militares da antiguidade, afirma diante da estátua do jovem Napoleão Bonaparte 1769-1821 carregando uma cópia do livro Vidas Paralelas de Plutarco. Na juventude era fascinado pelos heróis republicanos, depois se identificou com os grandes imperadores, diz com um sorriso cheio de ironia. Obviamente, admirava Augusto, o primeiro imperador romano, bem como aqueles que mais marcaram a história, como Trajano, Diocleciano, Constantino, Justiniano, porque sentia que os estava imitando e ao mesmo tempo que era seu herdeiro, explica. Apesar deste fascínio, Napoleão, que costumava ser representado como um imperador romano e que chegou a dar a seu único filho herdeiro o título de rei de Roma, nunca visitou a Cidade Eterna, embora suas tropas a tenham ocupado de 1809 a 1814. Ele não teve tempo de viajar a Roma, estava muito ocupado com suas campanhas militares e construindo o Estado Imperial francês, assegura Massimiliano Munzi. Mas o esperavam em Roma, no Palácio do Quirinal, atual sede da Presidência da República e residência dos pontífices, onde prepararam elegantes aposentos para sua chegada, conta. Roma foi considerada a segunda capital do Império, portanto era um lugar muito importante, e também considerada um modelo para a criação do grande Estado Imperial francês, reitera o especialista. Napoleão como César com Napoleão, que foi primeiro cônsul e depois imperador, a França se tornou a herdeira direta do Império Romano, explica Munzi. Para confirmar sua linhagem, ele ordenou a restauração de monumentos emblemáticos do Império Romano. Entre os beneficiados, a famosa Coluna de Trajano, a poucos passos do atual Fórum Imperial, construída para glorificar a conquista da Dácia, a atual Romênia, por esse imperador que reinou de 98 a 117. As obras em torno da Coluna de Trajano foram as primeiras encomendadas pelo governo de Napoleão, destaca Nicoletta Bernaccio, outra curadora da exposição. Aos olhos dos franceses, parecia que estava em um poço fedorento cheio de lixo, indigno de um monumento tão importante. Com as obras, toda a área foi desobstruída para criar uma grande praça. As obras continuaram até 1814, quando os franceses tiveram que deixar Roma, e continuaram com o retorno do Papa Pio X, que as terminou, explicou. Napoleão não só apreciava a herança deixada pelos imperadores de Roma, mas também saqueou seu enorme patrimônio artístico, levando inúmeras obras de arte para Paris, capital de seu império, em particular para o Museu do Louvre. Ele até estudou a possibilidade de transportar a Coluna de Trajano para Paris, mas encontrou uma solução muito mais simples: fazer uma cópia em bronze. A coluna da Place Vendôme, que Napoleão ergueu após a vitória de Austerlitz em 1805 e que foi inaugurada em 1810,
é uma cópia da de Trajano, frisa Nicoleta Bernaccio. Ao contrário da coluna de Trajano, que perdeu a estátua de bronze dourado do imperador que a coroava, a da Place Vendôme é coroada por uma estátua de Napoleão vestido como um general romano. Napoleão sentia-se um César, com toga, espada e coroa de louros. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece no resumo da doutrina dos espíritos, que os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos pelo nome de espíritos ou gênios, e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na Terra. Constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida, o mundo corporal. Resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há no homem três coisas: o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. 3. O liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem, assim, duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos, pela alma participa da natureza dos espíritos. O fato dos espíritos se revestirem temporariamente de um corpo físico através das reencarnações é explorado pelo escritor Hermínio Correia de Miranda em seu livro Os Senhores do Mundo, que traz a história de um espírito que por diversas vezes nasceu com a missão de unir os povos da terra para receber um emissário de Deus, seja como Tutmés, Alexandre o Grande, Júlio César ou Napoleão Bonaparte. A ideia central do livro é a de que as figuras humanas surgem e ressurgem no palco da história. Quando dizemos que a história se repete, estamos acolhendo um preceito mais profundo do que poderia parecer à superfície. Não só a história, mas também, e principalmente, os homens nela se repetem, em novas existências, sob novos nomes, em diferentes circunstâncias. Algum dia se reescreverá a crônica da humanidade à luz deste conceito básico e inelutável. Hermínio de Miranda esclarece que as figuras humanas surgem e ressurgem no palco do tempo, e não é o acaso que faz a história se repetir tantas vezes. Todos desfrutam de novas existências, sob novos nomes, em diferentes circunstâncias. Muitos missionários foram enviados à Terra para ajudar na evolução do orbe, líderes políticos e religiosos, filósofos, cientistas e artistas. Esta obra relata as vidas de um espírito que tinha por missão a pacificação dos povos, que, unidos sob a sua direção, alcançaria um ritmo de progresso muito mais veloz para o nosso planeta. Nascido como Tutmés, Alexandre, o Grande,
Júlio César e Napoleão Bonaparte, deixou-se levar por suas fraquezas e alcançou sempre uma vitória relativa em suas encarnações, sendo normal que ele procure repetir como Napoleão. Esclarece para o fato de serem esses personagens muito mais do que apenas figuras históricas, mas verdadeiros missionários, adequados à sua época e costumes, que vieram à Terra com um propósito que foi conduzido, como acontece a maioria de nós, em alguns pontos de forma positiva e em outros nem tanto. Na obra o autor Hermínio relata o surgimento, ascensão e queda de 4 ícones da história Tutmés I, Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão Bonaparte. Não só apresenta estas celebridades, como contextualiza o período em que viveram, traçando o cenário político e econômico de cada época. Desta forma é possível viajar de forma agradável pelo tempo, sendo 3 períodos antes da era cristã e uma após o advento do Mestre Jesus. O autor defende a ideia de que as 4 grandes personalidades possuíram o mesmo espírito, ou seja, a entidade por 4 vezes veio à Terra com uma missão de unificar os povos para receber os ensinamentos de Deus, porém, o orgulho, vaidade e cobiça o fizeram fracassar. 4 histórias maravilhosas ligadas pelo mesmo espírito. Mas a história da elaboração deste livro também é maravilhosa. Em 2012, durante uma limpeza na garagem, Hermínio encontrou uma cópia carbonada do manuscrito de Os Senhores do Mundo esquecida em uma de suas prateleiras. Faltava o primeiro capítulo, estava borrada em muitas partes, tornando-se quase ilegíveis certos trechos. A editora Lachantre interessou-se pela cópia carbonada e comprometeu-se a recuperar os trechos danificados. Em contrapartida, o autor iria revisar e atualizar a obra após a restauração, e, em um segundo momento, reescrever o capítulo 1. Hermínio só conseguiu cumprir a primeira parte da tarefa, pois em 2013 ele deixou este plano. Coube à sua pupila escrever o primeiro capítulo. Portanto, Os Senhores do Mundo é uma obra de meados da década de 1960 com o dinamismo do século XXI. Um livro para se ter na biblioteca, pois será a eterna fonte de consulta sobre 4 períodos da história da humanidade com os feitos de 4 grandes celebridades. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.